Bom, pessoal, quais são os materiais que a gente usa no nosso dia a dia durante um procedimento endodôntico? Primeira coisa, brocas. Quais são as brocas? 10-12, 10-13, 10-14, tá? Brocas esféricas, 10-16. Obviamente que, se você for selecionar os materiais para o dentista poder operar, né, por exemplo, o molar, você não vai selecionar ali uma broca 10-12. Por quê? Porque ela é muito pequena para fazer abertura. Tem que ser uma broca um pouco mais bojuda, uma broca, vamos falar assim, um pouco mais gordinha, tá? No caso 10-15 e 10-16. Broca específica para endo, tem a Endo-Z. A Endo-Z, geralmente, ela tem a ponta não ativa dela, ela é dourada e a ponta ativa prateada. Qual que é a função dela? A Endo-Z não tem corte na ponta, tá? E o que acontece? Quando o cirurgião ele toca o assoalho pulpar com a Endo-Z não trepana esse dente, porque ela não tem corte nenhum. Ela é para ampliar essa abertura coronária. Isolamento absoluto. O isolamento absoluto, vocês também já viram em outras disciplinas, como a dentística, por exemplo, materiais odontológicos que a gente já teve. É o mesmo isolamento absoluto utilizado em outras disciplinas. Ele não é específico para endodontia. Ele vai ter o grampo, vai ter o lençol, vai ter o arco, tá? Vai ter a pinça, porta-grampo. Então é o mesmo isolamento. Quais as funções do isolamento absoluto? É uma boa pergunta, inclusive de concurso para você estudar. Fica a dica aí. O isolamento ele vai ajudar o quê? O campo operatório ele vai ficar limpo e seco. Isso é de extrema importância para a gente diminuir a chance de contaminação intracanal, tá? Com saliva ou qualquer tipo de material. Visibilidade máxima da área que a gente vai tratar, no caso o dente, a gente vai enxergar somente aquele dente a ser tratado ali. Vai haver uma proteção de lábios e língua do paciente e também eliminação de umidade. Isso é muito importante, não contaminar o interior do canal com saliva, tá? Vocês vão ver na tela que tem aqui duas fotos com um dente isolado, um dente para dentística, né, que foram isolados 3 dentes e um dente sozinho para endodontia. Bom, mais material específico para endo. Limas manuais endodônticas. O que são essas limas manuais? Elas são instrumentos que elas têm a função de alisar e retificar a curvatura do canal, qualquer irregularidade da raiz, tá? E também o alargamento do interior desse canal. O canal, pessoal, ele tem que ser alargado de acordo com a sua anatomia. Por exemplo, um canal de um dente 21, por exemplo, ele é mais amplo do que um canal de um dente 16, do que um 36, do que um 46. Então, a gente tem que alargar mais o canal de um central para ver uma maior limpeza do interior desse canal. Se isso não for realizado, ele corre o sério risco de ter um problema, uma infecção nesse canal, porque ele não foi limpo o tanto que precisava ser. As limas, elas são parecidas com pequenas agulhas e elas têm o cabo colorido. As cores das limas, elas são universais. O que isso quer dizer? Em qualquer parte do planeta que você for, a lima 10, ela vai ter o cabinho roxo. A lima 20, ela vai ter o cabo amarelo. A gente tem limas de primeira série, limas de segunda série, terceira série e limas especiais. Quais são as limas especiais? São as limas de menor calibre. Limas 06, lima 08 e lima 10. Essas são as limas especiais. Depois, a gente tem a lima 15, a lima 20, 25, 30, 35 e a 40. Da lima 15 até a lima 40 são limas de primeira série. O que vocês vão notar também de interessante é o seguinte: toda primeira lima de toda série, a primeira lima da primeira série, a primeira lima da segunda série e a primeira lima da terceira série, elas têm a cor branca. Por quê? Para a gente saber que aquela é a primeira lima daquela série respectiva. E assim por diante. A segunda lima de qualquer série, ela tem a cor amarela.
A terceira lima, cor vermelha. Limas endodônticas, elas são usadas para quê? O nome já fala, endodontia. Professor, eu posso usar uma lima numa cirurgia? Dificilmente você vai usar uma lima na cirurgia, tá? Eu posso usar uma lima para me auxiliar num tratamento de implante? Obviamente que não, tá? Ela tem a função dela, que é o tratamento endodôntico. O tamborel é onde a gente coloca as limas para poder levar dentro do conduto radicular. A gente não pode simplesmente deixar a lima em cima do cart, deixar a lima em cima da mesa. Por quê? Porque vai haver uma contaminação dessa lima e no momento que eu levar a lima dentro do conduto, vai contaminar o conduto, tá? Esse tamborel, geralmente, eu coloco o hipoclorito de sódio a 2,5%. Outro material que a gente tem é uma régua milimetrada. Olha só, o nome dela já fala. Ela tem marcações de milímetro em milímetro. Professor, por que isso? Todo canal radicular ele tem um comprimento de trabalho. Ele tem uma extensão específica que eu não posso ultrapassar essa extensão e nem fazer o tratamento aquém a essa extensão total do comprimento de trabalho. Então eu vou saber através da régua milimetrada exatamente quantos milímetros que eu estou usando a minha lima endodôntica, seja ela manual ou seja ela automatizada, tá? Em relação à irrigação do canal, aos cones e os cimentos obturadores, que são materiais já para o final do tratamento, a gente vai ter o seguinte. Primeira coisa, vamos definir aqui o que é e para que serve a irrigação e a aspiração de um canal radicular. A endodontia, gente, ela é um ato operatório, tá? É uma cirurgia, vamos chamar assim. A questão da irrigação, ela consiste em que? Lavar a cavidade pulpar e onde se aloja ali o canal radicular com uma substância adequada. Nesse caso, eu estou falando da minha experiência, hipoclorito a 2,5%. Algumas pessoas usam clorexidina, outras pessoas irrigam com hipoclorito a 0,5%, a 1%, tá? Isso vai do dentista que você está trabalhando. Então a gente tem a irrigação e simultaneamente a gente tem a aspiração. A gente vai sugar essa solução de dentro do canal radicular. Professor, eu não posso deixar essa solução lá dentro? Não, não pode. Por quê? O fluxo de irrigação juntamente com a aspiração vai fazer com que as partículas em suspensão elas saiam de dentro do canal radicular, promovendo uma limpeza química desse canal radicular, tá? Voltando aqui na tela com vocês, vocês podem ver agulhas hipodérmicas. Alguns dentistas ainda usam essas agulhas, elas são metálicas. Eu particularmente não gosto, porque o diâmetro delas é muito grande e a gente não consegue alcançar o comprimento de trabalho até onde a gente precisa. Então eu uso basicamente essa Navy Tip, que são essas coloridinhas que vocês estão vendo aqui. Elas são fininhas e a gente consegue chegar até o comprimento de trabalho. Professor, onde que é o comprimento de trabalho? Geralmente ele fica a 0,5 milímetros aquém do ápice. O que é o ápice? Se vocês lembrarem da aula de anatomia que eu tive com vocês, o ápice é o quê? É aonde está o final da raiz. E a gente tem aqui também capillary tip, que são essas usadas para aspiração do canal radicular. Professor, eu tenho uma no consultório que ela é um pouquinho mais grossa, eu não posso usar ela? Não, não pode usar. Por quê? Quando a gente for fazer a obturação desse canal radicular, ele tem que estar seco. Não se esqueça disso. Ele não pode estar molhado, não pode estar úmido, tá? Isso vai prejudicar no andamento do tratamento. Ah, professor, mas já limpou o canal inteiro, já tirou a polpa, alargou o canal. E o hipoclorito, ele vai limpar? Eu concordo. Mas ele vai alterar as propriedades do cimento obturador. E isso não vai dar certo. Saindo um pouco da irrigação, pessoal, já movendo para os cones agora. O que são os cones obturadores de gutta-percha? É o material obturador mais utilizado hoje. Eu já vi canal obturado com cone de prata, tá? Mas cone de prata eu nunca nem
procurei saber se alguma dental vende cone de prata, porque hoje em dia não é utilizado. Cone de prata apareceu quando eu fui fazer um retratamento de um canal de um paciente, e esse paciente havia tratado esse canal há muitos anos atrás, tá? Eu só vi isso uma vez, e dá o que fazer para tirar esse cone de prata de dentro do canal. Dá muito trabalho, ok? O cone de gutta-percha, ele foi introduzido na odontologia em 1827. 1827, faz muito tempo. É um produto de origem vegetal, tá? Ele não faz mal nenhum para o dente, ele é totalmente biocompatível, não tem problema nenhum ele ficar lá no interior do canal. Os cones de Gutta, eles são industrializados com tamanhos e diâmetros iguais aos das limas manuais, que eu falei para vocês alguns minutos atrás. E olha só, cada lima ela tem um cone correspondente. Por que isso? Se eu for alargar um canal até a lima de número 3002, não adianta eu introduzir um cone 3502, 4002, que esse cone não vai chegar até o comprimento de trabalho. Então o cone que eu vou utilizar no conduto radicular é compatível à última lima que eu utilizei, seja a lima manual ou seja de um sistema automatizado. Como vocês podem observar aqui na tela, tem alguns cones aqui e tem uma caixinha de cone que ela tem cone 15, cone 20, 25, 30, 35 e 40. O que eu gostaria que vocês observassem aqui? As pontinhas dos cones, elas têm cores e as cores correspondem às mesmas cores das limas. Falando agora de cimento, não é cemento, pessoal, é cimento com I, tá? Porque cimento é uma outra estrutura. Ok? Ela faz parte da anatomia. Cimento endodôntico. Qual que é a função do cimento? Eliminar o espaço que ficaria entre o cone de gutta-percha e as paredes do canal. Essa é uma das principais funções do cimento. Por quê? Não pode ficar nenhum espacinho entre o canal e o conduto radicular. Nada, tem que vedar isso, tem que ser hermético, não pode passar nada ali. Isso é uma das principais funções do cimento. Tipos de cimento, tem muitos cimentos hoje, tá? Coloquei aqui na tela, como vocês vão ver, cimentos à base de óxido de zinco, eugenol, cimentos resinosos, cimentos à base de ionômero de vidro, cimentos à base de hidróxido de cálcio e outros por aí. Eu coloquei aqui os que mais são utilizados hoje em dia, tá? Como que é feita essa espatulação? Tem cimento que a gente não espatula, ele já vem pronto para ser inserido no canal radicular. O que eu falo para os meus alunos? Gente, sempre leiam o manual do fabricante. Qual que é o manual do fabricante? No nosso caso aqui que a gente está falando de cimento, é a bula. Cada fabricante fez o processo de um jeito. Não é porque você manipula o cimento A de uma maneira X que você vai manipular o cimento B da mesma maneira X. Marcas são diferentes, substâncias químicas que compõem o cimento são diferentes. Tempo de espatulação é diferente. Será que eu posso espatular sobre uma placa de vidro? A placa tem que ser grossa? Pode ser sobre papel? Não sei, tem que ler a bula, tá? Sempre. Como vocês podem ver aqui na tela, coloquei o Endofil, que é um dos cimentos que eu acho que o pessoal usa em grande escala, e também o H+. O H+, a qualidade dele é muito superior ao Endofil. Vocês podem ver que são duas bisnagas. A gente mistura essas duas bisnaguinhas e tá pronto. Não precisa manipular. O Endofil, a gente tem que dosar pó e líquido, e aí fazer a espatulação corretamente. No próximo vídeo, vocês vão ver comigo motores. Ué, professor, mas motor não é só para implante? Não, a gente tem motor na endodontia também, tá joia? Até o próximo vídeo.